O técnico Fernando Diniz terá coragem de barrar o Verratti para o jogo diante do Corinthians? E o atacante Andrés Gomes, recém-chegado, regularizado, liberado para o jogo, tá no bid, vai para a partida? Daverson, encostado no Fortaleza, será que interessa ao Vasco? O zagueiro Robert Renan, quando chega? Matheus França, Vasco está discutindo com o clube inglês o salário do jogador. Dois atletas da base, o zagueiro Christopher e o atacante Diego Minetti, fizeram contrato profissional. Muitos assuntos hoje, hein? Todos os ingressos vendidos para a partida deste domingo. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Já já eu falo sobre o Verratti, Fernando Diniz e o jogo diante do Corinthians. Primeiro, parabenizar mais uma vez a nossa enorme e fiel torcida. Todos os ingressos vendidos para o jogo diante do Corinthians. Mais uma vez eu afirmo aqui, o time do Vasco tinha que pagar ingresso para ver a torcida. E não a torcida pagar ingresso para ver o time. Ir a São Januário é muito mais pela satisfação de curtir a barreira, ver a torcida, do que propriamente ter a garantia que o time vai dar espetáculo, né? De que teremos um grande jogo. A torcida hoje do Vasco é muito maior e melhor do que o time. Todos os ingressos vendidos. Será que teremos o Verratti em campo? Acho que não. Fernando Diniz, até para se defender, para se escorar, precisa colocar em campo o mesmo time que iniciou a partida diante do Santos e goleou por 6-0. Aquele time, querendo o Diniz ou não, deu liga, deu certo. Por que eu digo querendo o Diniz ou não? Porque aquele time só entrou em campo daquela maneira porque o Verratti estava suspenso. E deu certo. Contra o Juventude, ele volta com o Verratti, não tem o Jair, suspenso, e o PH. Sentiu um desconforto antes da partida. Para o jogo diante do Corinthians, ele tem todos os atletas que estiveram na partida diante do Santos à disposição. Então, Fernando Diniz, entre em campo com o mesmo time, porque a torcida está pedindo, o universo está pedindo. Coloque em campo o time diante do Santos. Até para que você, botei o mesmo time. Aquele que goleou. Andrés Gomes, recém-contratado. É um cara que foi contratado para jogar, para entrar jogando. Eu até defenderia a tese dele começar a partida contra o Corinthians. Só que eu acho que primeiro tem que ir para campo o time diante do Santos. Se o Andrés Gomes fosse um meia, fosse um zagueiro, um lateral, eu até falaria, bota para jogar. Mas como ele é atacante e o ataque contra o Santos foi muito bem, acho que o Andrés Gomes tem que ir para o jogo ficar no banco de reservas. Contra o Corinthians, mesmo time que entrou e goleou o Santos. Sobre Daverson, está encostado no Fortaleza. Sempre que existe uma situação envolvendo o Daverson, fala-se no Vasco, porque o Daverson já falou várias vezes que é torcedor do Vasco, que tem o sonho de jogar no Vasco, que já até lhe foi oferecido o Vasco, né? Aliás, ofereceram ele ao Vasco e o Vasco, na oportunidade, não quis. Nesse momento, eu não acho uma boa a contratação do Daverson. E olha que eu já defendi em outras épocas, em outras oportunidades, a contratação do Daverson. No início do ano, eu era defensor. Nesse momento, não. Primeiro, o Daverson não atravessa um grande momento. O Vasco precisa contratar alguém para chegar jogando como titular. Acho que não seria, nesse momento, o caso do Daverson. O Daverson é um jogador que precisa vir para o Vasco no início da temporada, quando o Vasco estiver ainda montando o elenco,
tendo pela frente um campeonato carioca, para que a gente tenha noção se tem ou não um ajuste. E se não tiver, ainda há tempo de recuperar a montagem do elenco durante o ano, ainda nos primeiros meses, né? No iniciozinho do Brasileiro, final do estadual, iniciozinho do Brasileiro, nesse momento em reta final, e o Vasco precisando ainda montar o elenco de maneira desesperadora, é uma vergonha, né? A gente está falando em montagem de elenco nessa época do ano, mas acho que o Daverson, nesse momento, ele não se encaixa. Beleza? Robert Renan, zagueiro que está chegando, 21 anos, já falei ontem, uma belíssima contratação, jogador que na base da seleção brasileira foi vitorioso, capitão, ou seja, espírito de liderança, foi campeão sul-americano, erguendo o troféu como capitão da seleção brasileira, ele que já foi convocado, inclusive, para a seleção principal. Bola dentro. Matheus França, meia que está no Crystal Palace da Inglaterra. As informações dão conta de que entre o Vasco e o atleta tá tudo ok. O que tá pegando é a questão salarial. Quanto que o Vasco vai pagar de salário e quanto o Crystal Palace vai pagar, porque ele continua atleta do Crystal Palace e recebe uma grana lá. Qual é a ideia do Vasco? Oferecer um dinheiro e o restante do salário o Crystal Palace paga. Caso contrário, o Matheus França não vai querer, por redução salarial, jogar no Brasil. Então a ideia é manter o salário do Matheus França. Para ele, beleza, vou jogar no Brasil, mas vou continuar ganhando o mesmo salário. Como que vai ser pago? O Vasco vai pagar quanto? O Crystal Palace quanto? E essa que é a discussão. O Vasco não tem condições de dar ao Matheus França o mesmo salário que ele tem no Crystal Palace. Matheus França tem 21 anos. Olha como é que o Vasco está tentando rejuvenescer o elenco. Robert Renan, 21 anos. Matheus França, 21 anos. E o Vasco acertou 2 atletas da base, fazendo contrato profissional por 3 anos. Zagueiro Christopher, 17 anos, fazendo aí o primeiro contrato profissional. E o Diego Minetti, atacante, 16 anos, também fazendo aí o seu primeiro contrato profissional. Bacana demais. O que eu não consegui entender e discordo é uma negociação em busca de dinheiro. E aí você acaba dispensando o Luiz Gustavo, porque a ideia era vender o Ryan no ano passado, isso acabou não acontecendo. Então vai estar precisando de caixa, por isso o Luiz Gustavo está sendo vendido, vai já tentou vender o Leandrinho, acabou não conseguindo quando ele foi jogar no mundo árabe e acabou retornando ao Vasco, porque a ideia do Vasco era vender um atleta da base para poder equilibrar o orçamento. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo!